Nossa, eu vi sempre minha mãe batalhadora. Acho que eu me vejo muito nela, né? Você vai complementar, mãe. Mas sempre minha mãe foi uma pessoa aguerrida. Eu me lembro, como se fosse hoje, uma grande faixa no chão branca e ela pintando de vermelho, que antigamente não tinha esse negócio de banner, né? Era tudo na faixa, pintada à mão. Ela fazia as letras com régua, porque não tinha molde de régua. A molde assim com régua para cada letra. Ela fazia medindo assim, sozinha. Ela media da ponta até o meio para onde começar. Quintal. No quintal da casa, eu vendo Ficava aquilo. tudo cheio de tinta. Minha mãe tinha... Mas minha mãe não tinha quem ajudasse ela. Ela tinha tempo de fazer isso. Ela era muito aguerrida à obra, muito aguerrida aos cuidados dos filhos. A minha mãe sempre foi, assim, uma pessoa que me traz orgulho, sabe? Ela é muito trabalhadora, muito, assim, sabe? Muito... Ela levava a gente na feira, nós 4. E aí, um puxando o outro, sabe? Minha mãe, segura em mim, que eu tô indo embora. E eu agarrava na minha mãe, a Léia agarrava em mim, o Davi ia na Léia e o Daniel na Davi. Filha indiana. E ela ia puxando lá os, né? Comprando as frutas. Né? Minha mãe, assim, puxando o carrinho, nós 4 junto com ela na feira. Minha mãe, olha, dona de casa. Rua direita. Na rua direita, aqui em São Paulo, é uma rua onde ficam as lojas, onde não passa carro. Minha mãe costurava. Prendadíssima, cozinhava bem. Você continua costurando até hoje, né, vó? É o hobby dela, é o hobby dela, né? Gosto. Minha mãe, eu falo por ela, assim, porque ela não vai falar tudo que ela... Mas ela é muito aguerrida, até hoje. E eu sinto, assim, orgulho de ter tido uma mãe tão guerreira no início da obra. Agora, mesmo assim, com a sua idade, né? Às vezes com algumas enfermidades, ela continua ali. Não falta nenhuma reunião da diretoria, tá ali presente, tá ali ajudando. Então, até isso ela fala, filha... Até na pandemia a avó entrava lá no webcam, lá no videoconferência, né? Você vê. Então, a minha mãe, na obra e como, com os cuidados dos filhos, ela sempre conseguia repartir isso. Eu acho isso lindo, né? Porque tem que ter uma medida, uma temperança, um equilíbrio. E ela sempre teve, ela nunca deixou a gente sozinha, assim, e ficava só na obra. Ela dividia, ajudava meu pai nas gravações de madrugada. Naquela época não tinha como fazer programa ao vivo em todas as capitais. Meu pai e minha mãe ficavam até de madrugada, colocavam uns 10 gravadores e minha mãe fazia a técnica. E meu pai a locução. E a gente ficava no andar de cima da casa. Passa a mesa pra ela. Vou passar a mesinha pra minha mãe aqui. Não, a minha mãe, ela era pintora, ela era técnica, ela era cantora, ela era... Mas obreira. Meu maior feito... Nossa, meu Deus. Eu consagrei o seu avô... A missionária. Isso que eu ia perguntar. Essa é boa. A gente tava Ele com essa era pastor. pergunta aqui. Ele morria de vergonha de usar aqueles guarda-pós brancos. Sei. Eu fui na rua Barão de Itapetininga. Não tô falando? Comprei um jaleco branco para ele e fiz ele usar. E quando Fiz ele usar. Essa foi boa. Mas Fiz ele vai usar. acostumando. Você que vai casar agora, vai acostumando. Quem manda em casa é a mulher. Mas ele tinha vergonha, sabia disso. Mas Então, minha mãe colocou esse guarda-pó branco porque ele suava muito. Muito. Os e paletós, tinha que usar né? aqueles paletós. E eu tinha que lavar aqueles paletós. Ah. Era pensando em mim. Você pegaram aí, agora fez sentido. Eu descobri, 60 anos de igreja. Sem saber. A ficha cai agora. Eu tava pensando em mim, que eu lavava paletó. Ô, Lili, isso aí já é corte, hein? Por que o missionário usava avental branco? Tá Aí ó. vem a história. Tava aí. Muito bom. E a primeira viagem missionária dele foi para o Rio Grande do Sul. Eu não fui, porque as crianças estavam com... Coqueluche. Não. Coqueluche. Não, tava com... E a gente tinha tudo que era catapora, sarampo, coqueluche. Cachumba. Cachumba. Isso mesmo. Tava com tem que ficar em cachumba. Tá repouso, vendo? senão desce. Tá vendo? Não tô falando? Ela ajudava na obra, mas as crianças estavam doentes, ela ficava. Ele foi, Cuidando, né? Fazer a viagem missionária. Tá nervoso aqui, É, o menino. Davizinho. Daí, eu fiz essa faixa pintada, missionário Davi Miranda, bem-vindo, coloquei na porta. Olha que linda. Olha só. Eu que consagrei ele. Que legal. E depois disso, missionário da E Miranda. ele falou pra ficou. você, Ireni, que é isso? Tá escrevendo o que aí, Ireni?
Missionário. Não falou nada pra Tava você, na não? praça. Não, ele não viu, ele estava no Rio Grande. E aí, quando ele chegou, já tava lá É. a faixa. E eu era tão nova que quando eles pegaram a... O que eu falei? Cachumba? A cachumba. Coqueluche. A não, cachumba. Eu peguei também. Aí, ó, tá vendo? Daí eu não podia comer, né? Não dá para abrir a boca. É horrível. Aquela cãibra horrível. E quando ele chegou do Rio Grande, a gente estava esperando já. Aquele susto, né? Ele nem entrou em casa. Eu Não, vou fazer ele outra viagem missionária, né? Ele entrou na igreja logo, eu vi a faixa missionário Davi Miranda. Eu desmaiei. Você Porque desmaiou? eu Por não quê? tinha comido. Nossa. E ele depois zombava de mim que eu estava... foi de emoção. De eu emoção, desmaiei. Tava emocionada. Tava com saudade e tal. Minha Que mãe sempre legal. foi assim, né? Ela foi muito... Ela sempre tinha iniciativas, né? Eu acho isso bonito. Eu Ela- sabia que ele tinha vergonha, Ele era muito tímido, né? Mas assim, por que você escolheu o título missionário? Porque ele foi fazer a missão. Ah, tá entendi. vendo? E ela cuidava do marketing, né? Da igreja. É o marketing. Faz- É o marketing. Marqueteira. É. Não, porque você vê que como esses títulos são tão fixam na pessoa, né? Que as pessoas não chamavam de Davi Miranda, chamavam de missionário. Você é missionário. Missionário. Não, porque Pelo o menos missionário... da igreja, né? Não, Missionário. Todo Mas mundo. depois Fora da daí, igreja. ele começou a viajar mesmo e a gente junto, né, Del? Não, fora da igreja. Em outras igrejas falam, eu sou neto missionário. Sim. Caramba, você é o Davi Miranda, né? Porque o título ficou tão impregnado que virou missionário, né? Foi Que de interess- Deus que eu... Que interessante. Não, realmente. Não, e realmente. foi profético, porque a igreja é uma igreja completamente com Missionária. foco em Sim, missões, né? Sim, e a missionária. gente, Verdade. a gente viajava tudo junto, meu pai e minha mãe. Eu me lembro quando abriu a igreja no Rio de Janeiro, né, mãe? Meu pai tinha uma veraneio, acho que verde ou cinza, não me lembro a cor. Verde. E nós tínhamos que sair de madrugada, porque meu pai tinha que pregar lá à Às 10 tarde, às 10 da manhã. 10 da manhã tinha que estar lá no Teatro João Caetano, no centro do Rio, Aham. que ele alugava para fazer a concentração, o culto lá Eu me lembro que de manhã. que o pai pegava a gente na cama e colocava no colchão dentro. Eu levava carro. as roupas se o deles. culto era de manhã, saiu o quê? Umas 2 da manhã aqui de São Paulo. Que Não, nada, o pai 5. corria muito, o vô 5. corria muito. Tá vendo aí, ó? 5 da manhã. A gente eu levava o pai corria roupa muito, né, mãe? Os podres aí do... A gente falou algumas Levava- semanas atrás aí que tem muito pastor aí sem CNH dirigindo aí, viu? Isso aí é pecado. Né? Não, meu pai Então- corria muito para chegar no Rio de Janeiro. E ele... Olha o Freud rindo lá no fundo lá. Então, levava as roupinhas complicado. das crianças, todo mundo de pijaminha, punha o colchão lá atrás, deitava os bancos. É bom que a Vera... Pegava uma panela assim de arroz, feijão misturado, carne, macarrão, tudo junto. Fazia Nossa. aquela gororoba. É, E a aquela... gente comia no meio do caminho, ela ia não colocando a comia. colher para Na cada boca um. de um, na boca de outro. Quando Deus. terminava aqui, já engoli! Voltava aqui. No Coloca atacado. Eu me lembro disso. O almoço no atacado, né? Mas para mim era tudo divertido, tinha bastante saúde, alegria de viver e estava feliz porque eu amava muito meu esposo. Que legal. E uma curiosidade também, a gente aprendeu, a gente descobriu, né? Por que que nasceu, da onde nasceu o avental branco. O Conte a Bênção, como surgiu? Minha mãe que inventou também. Porque o Conte a É a Bênção marqueteira. era a o marqueteira. Conte a, que era a benção, né? Os irmãos falavam É por a aí. benção. Então, ele era tão simples, tadinho. Não tinha nem papel para escrever. Uhum. E eu estava namorando ele e eu escrevia cartas de amor. Olha só. Eu tinha romântica. aquelas papéis de carta, Na né? época que nem E existia eu- o WhatsApp, gente. E eu ficava escrevendo, não tinha celular, né? É. Então eu ficava escrevendo carta de amor para ele antes de dormir e ele recebia as cartas de amor, não respondia para mim. No verso, ele escrevia os testemunhos de cura que ele ia falar no rádio. Que triste. Um dia eu peguei, depois que casei, peguei as cartas de amor,
Fulana sofria de câncer. Foi curada, foi curada. Que história é essa? Eu te amo, fulana foi curada. Ai, ele era uma pessoa muito simples. Então não tinha um gravador para gravar nada. Quando a gente comprou o primeiro gravador, foi aqui no centro, na 24 de maio. E a gente entrou numas salinhas aí e cantamos Bem todo alto. pulmão, bem alto. Estourou E gravamos no último volume. Ai, meu Deus. Ali ele começou A colher colher os testemunho. testemunhos de cura. Que legal. Mas primeiro ele escrevia nas minhas cartas. Começou nas cartas. Começou nas cartas. Conte a benção. E aí depois virou Conte a Benção. Uhum.